Graça e paz, tudo bom, pessoal? Pastor Jorge Majeste, diretor do Centro Teológico Livre aqui, a pedido dos alunos do Centro Teológico Livre, tá? Eu venho aqui fazer esse vídeo para colocar aí no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, vai ter vídeos aí, subsídio teológico, vamos estar fazendo vários comentários aí, a pedido de cada aluno e até mesmo a seu pedido nos comentários, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí, toda vez que nós fizermos um vídeo, vai aparecer aí para você. E hoje eu tô com um assunto aqui bastante polêmico, tá? Muito, gente, é mexer em casa de marimbondo, mas a pedido, tá? Vamos aí através da palavra de Deus, à luz das escrituras. A pergunta é: mulher pode ser pastora? Diz aí. Aí, falei, vamos fazer no canal. Então deixa eu falar para vocês, à luz da palavra de Deus, à luz das escrituras, não tem nenhuma base bíblica para que mulher possa ser pastora. Que é isso, pastor Jorge? Não existe base nenhuma para mulher ser pastora. Eu sei que existiu no Antigo Testamento profetisa como Uda, existiu profetisa, juíza como Débora, mas o ofício sacerdotal, que era o ofício do Antigo Testamento, que é o mais próximo do que nós temos hoje de um pastor, ofício sacerdotal, não existia mulher, foi homem, tá? E aí usam alguns textos sem base para poder defender a mulher ser pastora. Pastor Jorge, o que você acha? Eu não sou contra, eu também não sou, tá? A favor, eu vejo uma outra ótica que daqui a pouco você vai saber, mas a luz da Sagrada Escritura não tem. Ah, pastor Jorge, mas Raquel ela foi pastora de ovelha, de animal, não é questão de liderança. Deus não colocou a mulher para liderar sobre cabeça de homem nenhum. Paulo usa isso nos seus argumentos. Paulo não é machista, tá? Paulo não está se desfazendo da mulher. Eu vejo que a mulher ela tem uma participação muito grande, como tiveram participação no ministério de Jesus. Eu vejo que a mulher tem participação essencial na igreja local, em todo o ministério que diz da ajuda do crescimento do reino de Deus. Mas pastorear, exercer autoridade sobre o homem, não tem. Queridos, não tem. Paulo, quando usa o argumento em 1 Coríntios, tá? No capítulo 11, né? Quando Paulo usa isso em 1 Timóteo, quando Paulo usa esses argumentos, não é que Paulo é machista. Paulo só estava usando a regra, a saber, ele usa isso na questão da queda. Ele usa esse argumento doutrinário na questão da queda, ele mostra isso mediante a queda. Paulo ele fala isso mediante a queda. Ele vai usar o texto, eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu quero compartilhar com vocês o texto. Eu quero que você pegue sua Bíblia aí, tá bom? Vamos utilizar o texto. Se você abrir aí em 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 11, Paulo, nesses textos aí, não está sendo machista hipótese nenhuma, tá? Ele usa esse argumento mediante a queda, que a mulher não pode sofrer autoridade sobre o homem, porque assim foi na época de Adão, e a mulher comendo o fruto. Paulo é bem explícito dizer isso. Então é a única doutrina, tá? A gente não pode pegar um argumento histórico, não podemos pegar um argumento cultural, precisamos pegar textos doutrinários, tá? Os textos doutrinários. Então Paulo, quando faz isso, ele mostra que a mulher não pode exercer autoridade, e eu sou a favor disso. A mulher não ser pastora em sinal de exercer autoridade pastoral sobre o homem. Por exemplo, existem vários casos da mulher ser a pastora presidente, o marido ser um diácono, ou só um evangelista ou um pastor, e ela a presidente, toda a autoridade dela. Não, a Bíblia não trabalha desta forma. A Bíblia não utiliza
desta forma. A autoridade foi dada ao homem. A autoridade foi dada ao homem. Então Paulo ele usa esse argumento que é bem fácil de entender isso, é bem fácil de compreender isso, tá? Então eu quero que você entenda mediante as Sagradas Escrituras. Por exemplo, se nós pegarmos o texto, eu quero que você compartilhe aí. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 14, tá? O seu versículo 33 e 35 em diante, você vai ver, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, com todas as igrejas e santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Aqui não é que a mulher não poderia falar, era sinal de autoridade. A mulher não poderia exercer autoridade. No Coríntios 11, tá? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4 diante, ó. Todo homem que ora e profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Por exemplo, o homem quando cobria a cabeça, que os judeus usavam o quipá, é que eles estavam dizendo que o limite deles era até aqui e dali para cima era Deus. E é por isso que a mulher usava o véu para dizer que ela estava sob a autoridade de um homem. E ela tirar este véu, ela está dizendo que ela tem mais autoridade que o homem. Por isso que a mulher tinha que orar e profetizar com a cabeça coberta, dizendo, eu até profetizo, mas a autoridade disciplinar, a autoridade ministerial é do homem, tá? Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande sobre isso, para a gente não poder cair em texto contraditório, tá bom? E usando até um argumento, se você quiser entender um pouco mais, Deus ele fez o homem e a mulher, tá? E a gente entende isso muito fácil pela psicologia, né? Que o homem e a mulher têm o mesmo valor para Deus, o mesmo valor, mesma capacidade, similares, mas papéis diferentes. Mesmo valor, mesma capacidade similar, mas papéis diferentes. O papel da mulher é um e o papel do homem é outro. Se fosse assim, Cristo tinha quebrado isso quando ele começou a reunir os apóstolos. Se ele ou quisesse, com tantas mulheres, ele poderia ter reunido mulheres. Não, ele colocou apóstolo, não apostoliza, tá? Ele não fez desta forma. Ele poderia ter quebrado a regra ali, já que a nova aliança surgiu. Não, mas ele foi lá e fez o quê? Chamou apóstolo. Quando Judas pecou, morreu, e o que acontece? Abriram vaga, o que acontece? Colocaram mulher? Não, homem de novo. Então a gente precisamos tomar cuidado. Mas pastor, lá em Gálatas capítulo de número 3, diz que não há judeu, nem grego, nem livre, nem homem, nem mulher. Ei, o texto fala de salvação. Para salvação não importa se é homem, se é mulher, se é grego, se é livre, tá? Se é brasileiro, se é americano, não importa. Ali está falando de salvação. Se é judeu, se é bárbaro, não, ali está falando de salvação. O texto de Gálatas capítulo 3, que usam como argumento para querer mostrar a autoridade de homem e mulher, não, é salvação. Leia o texto. Eu quero compartilhar contigo também 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, que também vai dizer, a mulher aprenda em silêncio em casa, seja sujeita, né? Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então Paulo aqui mais uma vez mostrando que a autoridade é masculina e não feminina. Então nesse ponto eu não vejo que a mulher tem ou deve ser pastora, tá? Então você precisa tomar um cuidado muito grande mediante isso, mediante as Sagradas Escrituras, não apegar cultura como Raquel, como Uda, como Ana no Novo Testamento foi profetisa. Ah, mas Débora foi juíza, função civil. A mulher ela pode ter qualquer ministério civil, funções civis. Isso não está dizendo que a mulher não pode ser uma presidente da república, uma governadora. Isso não está dizendo que a mulher pode ser uma líder do trabalho, funções civil, mas ministerial. Direcionar ao povo mediante ao céu, isso é uma função dada ao homem, tá? E até porque, como eu falei, somos iguais, mas temos papéis diferentes, psicologias, a nossa psique é diferente. Por exemplo,
a mulher é muito mais emotiva do que o homem, então isso mostra que a emotividade da mulher muitas das vezes atrapalha a função ministerial, tá? Ponto. Então, essas são coisas totalmente diferentes. Se formos estudar psicologia, o vídeo vai ficar grande, eu não quero que ele fique, então eu estou te dando a luz da Sagrada Escritura. Paulo usa esse argumento da queda, mostrando assim como Deus criou o homem e a mulher da costela do homem, e assim a mulher pecou fazendo o homem pecar, porque naquele momento, se você for fazer um exegese do texto, ela fez de autoridade e fez. Então Deus fez o quê? Agora a mulher não mais será autoridade mediante o homem, e se o homem será autoridade. Então mulher pode ser pastora? À luz da Sagrada Escritura, não. Pastor, mas o que se acha das mulheres que estão sendo pastor? Eu vejo que existem mulheres de garra, de fibra, mulher de Deus, que tem feito um papel diferente, que tem por sua vez trabalhado afinco melhor do que muito homem frouxo, porque lá caso de Débora ainda fala, Baraque, a honra vai ser minha, não vai ser sua, porque você é frouxo. Então existem mulheres assim, homens assim nesse século, existem, mas ela agora ser ordenada uma pastora presidente, pastora dirigente, primeira dirigente da congregação, a luz da Sagrada Escritura não existe. Então quero que você me entenda que eu estou usando a Bíblia Sagrada, te dei várias referências aí, você pesquisa no texto, faz seu comentário, tá? A gente vai sempre tratar as Sagradas Escrituras, mas a mulher ela tem um papel fundamental na igreja. Sem as mulheres, muitas das coisas na igreja não aconteceria. A mulher é a maior massa da igreja. As irmãs no ministério de Jesus, Paulo, no final de Romanos, ele vai lembrar de todas as mulheres, vai saudar elas todas, e ainda faz uma diferença, porque Priscila, mulher de Áquila, por sua vez, se você vê, ela trabalhou tão bem, que ele solda primeiro, Priscila é a Áquila, mas ele não está dizendo que ela é a autoridade, mas sim que ela trabalhou muito bem na obra de Deus. E as mulheres, existem grandes mulheres que trabalham dentro do reino de Deus, sim, muito eficaz, melhor do que muito homem frouxo, covarde, pecadores em excesso, errando o tempo todo. Existem muitas mulheres, mas à luz da Sagrada Escritura, eu venho dizer para você que não existe base bíblica nenhuma que mulher seja pastora, tá? Como o caso de Raquel, o caso de Uda, o caso de Débora, o caso de Ana, entre outras mulheres. Não tem na Sagrada Escritura, tá? Se fosse assim, Deus tinha mudado tudo quando Cristo veio à Terra e ele começou a exercer o ministério e começou a fundar os apóstolos. Então, eu venho dizer para você, né, nesse momento, nesse vídeo, que mulher não pode ser pastora à luz da Sagrada Escritura. Minha opinião própria agora, deixa eu dar para você, como eu falei para vocês, aluno, minha opinião, eu vejo que a mulher é muito eficaz, ajudadora dos seus maridos, até mesmo ensinadora por demais. Tem muita mulher qualificada porque elas estudam muito, aprendem muito, evoluem muito, então elas precisam fazer esse ministério, ajudar, reunir, ensinar, mas não de autoridade pastoral, sendo líder majoritário de uma igreja, tá? Não deve à luz da Sagrada Escritura, tá bom? Mas se você que consagra ou conhece uma pastora, isso não é para bater em ninguém, esse vídeo não é para bater em nenhuma pastora. Eu tenho uma grande amiga, essa pastora, amiguíssimas da Irmãs em Cristo Jesus, eu prego na igreja dela, elas pregam na minha igreja, a igreja que eu pastoreio, elas estamos juntos sempre, tenho várias, mas isso, à luz da Sagrada Escritura, eu preciso mostrar para vocês que estamos tratando de questões teológicas aqui, tá? Para o vídeo não ficar grande, que Deus abençoe você, até a próxima, tá? Um forte abraço aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe, tá? Que Deus te abençoe, um abraço.